Pessoal, boa tarde. Rapazes, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa Obrigado, tarde, pessoal. obrigado por aceitarem o convite do nosso canal. E hoje o nosso tema é sobre nanotecnologia. E eu trago dois entendedores do assunto, né? Um deles é o Bruno Lima. Ele é engenheiro de materiais e doutor pela Universidade Federal de São Carlos. Trabalhou como engenheiro em projetos de pesquisa e desenvolvimento envolvendo a indústria e a universidade. Ele atualmente é um dos fundadores da empresa NQM, que é uma empresa de desenvolvimento e aplicação de nanotecnologias para a indústria. E nós temos também o prazer de receber o Samuel, que é engenheiro de alimentos, mestre em química, e atualmente ele faz doutorado na UFC, também em química, na área de concentração de química de materiais avançados, né? Ele faz parte desse grupo, desenvolvendo pesquisas relacionadas à estratégia de sensoriamento, utilizando ferramentas quimiométricas, nanomateriais fluorescentes e nanopartículas metálicas. Então, rapazes, mais uma vez agradeço pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês começassem falando, começando pelo Bruno e depois o Samuel, o que é de fato a nanotecnologia? Porque muito provavelmente é um tema que poucas pessoas têm acesso ou ouvem falar, né? Não é algo muito comum fora da academia. Então, tentem explicar da forma mais simples possível, se puder, o que seria essa nanotecnologia. Certo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui participando, Rafael. Muito obrigado. E, bom, a nanotecnologia, né, é um tema que vem ganhando um certo destaque aí nos últimos anos, né? É uma área, não é uma área tão nova, mas é uma área que tem ganho bastante visibilidade. A nanotecnologia pode ser também chamada, pode ser dividida, né, na verdade, entre nanociência e nanotecnologia, né, mas basicamente é o estudo e a manipulação da matéria em tamanho nano, né, um nanômetro, né, que é 10 a menos 9 metros, né. Envolve uma série de outras ciências, né, não é uma ciência que está só dentro dela mesma, né, ela é muito transdisciplinar. Ela depende de muitas outras áreas, depende da física, depende da química, tem aplicações em todas as áreas que vocês possam imaginar, né? Desde eletrônica até medicina. Mas basicamente é isso, né? A manipulação da matéria em uma escala nanométrica. Tem uma série de definições, né? Geralmente a gente fala que o material é nano, né? Nanométrico, quando ele tem um tamanho abaixo de 100 nanômetros. Essa é uma definição já um pouco ultrapassada, né? Hoje em dia a gente coloca que um nanomaterial, para ele ter aplicação em nanotecnologia, ele tem que ter alguma propriedade que depende dessa característica nano, né? Não basta ele ser pequeno, ele tem que ter alguma propriedade que mude ou que melhore muito quando ele está em numa baixa escala. Mas é isso, né? As aplicações são infinitas. A gente hoje está vendo cada vez mais um número maior de aplicações. E é isso, né? Eu venho trabalhando com isso há alguns anos. E, como você disse, hoje nossa empresa é basicamente para desenvolver esse tipo de material. Perfeito. Samuel. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, fiquei muito honrado pelo convite, gostei, você sabe que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, então vou falar um pouco sobre a nanotecnologia do ponto de vista bem da academia, que é onde eu me encontro atualmente, né? Fazendo doutorado. Então, a nanotecnologia, ela realmente, assim, o primeiro contato que eu me lembre foi no colégio ainda, no ensino fundamental, assim, fazendo aquelas pesquisas que sempre passava, né, pelo colégio. Foi a primeira vez, o primeiro contato mesmo que eu ouvi esse termo, né? E desde então, eu me senti fascinado por essa área. Sempre gostei de ciências exatas, principalmente de matemática, química e física, né? Então, isso me levou a querer buscar uma área no nível superior, algum curso que abrangesse essas áreas, né? E aí foi até um dos motivos por eu ter escolhido a engenharia, especial a engenharia de alimentos, né? E também agora, e a química, né? Porque sempre foi minha paixão, sempre gostei demais de estudar química, e hoje em dia, realmente, eu me sinto fascinado por essa área. Então, voltando para a nanotecnologia, e ao mundo dos nanomateriais, é exatamente o que o Bruno falou, né? Então, é o estudo da manipulação da matéria nessa escala nanométrica, na escala que para alguns autores consideram de 1 a 100 nanômetros, mas de fato a gente tem que ter uma aplicação, certo, desse material, não basta
ter apenas o tamanho, ter apenas a dimensão. E o interessante da nanotecnologia é que você vai conseguir empregá-la em diversas áreas, seja na medicina, seja no caso, por exemplo, pensando do ponto de vista químico, na área de catálise, em reações químicas, né, reações orgânicas, né, catálise de determinadas reações. Na área de alimentos, a gente pode fazer estratégias de sensoriamento para detectar compostos que podem ser utilizados na indústria de alimentos, e aí, nesse sentido, a gente partir e pensar mais no sentido do controle de qualidade daquele produto. E a gente pode ter aplicações no nosso dia a dia mesmo. Então, quando a gente compra alguns produtos até para dentro de casa, existem alguns produtos que já têm essa tecnologia. Um exemplo são as nanopartículas de prata, né? Alguns produtos que têm essa questão, né, de ter a propriedade bactericida, né? Alguma propriedade contra algum determinado micro-organismo pode ter na sua formulação nanopartículas de prata, só para citar um exemplo, né? Mas é isso, a questão das aplicações é bem bacana você estudar algo que você consegue ver no seu cotidiano, é muito prazeroso, você vê que realmente você não está enxergando aquele material, por conta da escala, né? Nosso olho humano não consegue perceber, mas a gente sabe que ele está ali e que ele pode e vai resolver muitos problemas do nosso cotidiano. Era isso que eu ia perguntar, né? Vocês trabalham com partículas que são menores que micro-organismos, né? Então a gente pensa algo que a gente não consegue ver, a gente pensa logo em micro-organismos. Vocês estão trabalhando com algo menor ainda, seria isso mesmo? Sim, bom, como a gente falou aqui, né? Geralmente a gente fala que é nano quando é de 1 a 100 nanômetros, né? Em alguns casos a gente pode falar que tem 150 nanômetros, é nano também, enfim, isso é uma questão de definição, mas, por exemplo, se eu não me engano, o coronavírus aí é da ordem de 200 nanômetros, né? Algo desse tipo. Então, geralmente uma nanopartícula vai ser menor que isso. Especificamente as que eu trabalho a partir de 2,5 nanômetros, né? Então, elas são aí da ordem de 100 vezes menor que o próprio vírus, né? Geralmente, em termos de dimensão, Rafael, a gente tem a possibilidade, inclusive, de fazer o sensoriamento das moléculas, né? Porque a dimensão é compatível com macromoléculas, né? Então, eu também trabalho com materiais que são abaixo de 10 nanômetros. Muitas vezes não chega nem a 5, né? Que são os pontos quânticos de carbono. Então, a gente utiliza esse material exatamente para sensoriar determinadas moléculas. Então, a gente consegue ter uma sensibilidade suficiente para poder detectar esses analitos devido à sua dimensão. Certo. O Samuel já falou como foi, mais ou menos, que ele se apaixonou pela nanotecnologia. E você, Bruno, quando é que você descobriu que nanotecnologia era aquilo que você queria mexer, aquilo que você queria trabalhar? Bom, assim como o Samuel, né, eu também sempre gostei da área de ciências, né, desde pequeno gostava muito de matemática, não sabia o que era química ainda, mas a gente gostava de brincar com as coisas de química. E sempre, né, gostei dessa área de ciências. Quando fui escolher uma graduação, por acaso eu fui parar na engenharia de materiais, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas acabei prestando o curso e realmente era o curso que eu deveria ter escolhido desde sempre, assim, é o curso que eu mais me identifico. E durante o mestrado eu comecei a ver alguma coisa de nanomateriais, né, trabalhava com filmes finos, né, no laboratório aqui em São Carlos do professor Edson Leite, e ele trabalha com nanotecnologia a vida toda, né? E fui cada vez gostando mais, né? Depois no doutorado eu comecei a trabalhar com nanopartículas mesmo, né? De fato, a síntese de nanopartículas. E o que eu disse, né? Eu trabalhei como engenheiro de projetos, foi nessa época, né? Eu fazia o meu doutorado nas horas vagas, vamos dizer assim, né? Meu emprego na época era como engenheiro de projetos da UFSCar, né? Trabalhando em parceria com algumas indústrias, principalmente a Petrobras. E foi aí que a gente começou a desenvolver, eu, né, comecei a desenvolver o gosto por nanopartículas, né, especificamente nanopartículas. E para mim é um mundo fantástico, né, assim, a gente consegue fazer muitas coisas com elas, né, não é uma única aplicação, não é um único tipo, dá para testar em tantas coisas diferentes, né, e hoje dentro da empresa a gente tenta continuar fazendo isso, né? A gente tem várias aplicações que quem olha de fora parece que é totalmente diferente, mas quando a gente vê, são só nanopartículas, né? São né? São só nanopartículas com propriedades especiais, né? Então é isso, assim, eu acho que me apaixonei durante o mestrado e doutorado, né? Fui começando a me apaixonar pela essa área de nanotecnologia e hoje é realmente o que eu gosto de fazer.
O interessante, Bruno, é que a gente, quando está nessa área, né, a gente está fabricando, né, o material, né, então a gente está vendo, né. Então, acho que é bem legal a gente ver o processo como um todo, né, ver que a gente parte dos nossos precursores, ver toda a transformação química, né, se a gente está fazendo um método químico, né, e a gente passa por isso e chega até a aplicar, né, então a gente mostra que realmente a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Sim, é uma coisa. É bem legal, assim, né? Isso de a gente ver transformação, né? No nosso caso, né? Eu sempre trabalhei com síntese mesmo, né? Usando precursores de metais, basicamente, né? E formando nanopartícula de óxidos de metais. E é muito legal, né? A gente tem reações que a gente acha que não aconteceu nada, a gente coloca lá no reator, parece que ela não está acontecendo nada, mas essa história da nanopartícula, né, ser tão pequena, às vezes ela nem interage com a luz, né? Então a gente sai do reator achando que nada aconteceu, a hora que coloca no microscópio e vê lá as partículas bonitinhas, né? Isso é muito legal mesmo. E quando a gente vê as propriedades também são bem legais, né? Sejam elas fluorescentes, propriedades Uhum. magnéticas, né? Não sei se você trabalha também com nanopartículas magnéticas, né? Sim, é Mas, uma das linhas é nanopartícula magnética. pois é bem legal a gente ver tanto a propriedade como ver a aplicação, né? A gente vê Uhum. aplicações na medicina que são fantásticas, né? Então, Sim, você consegue fazer até diagnóstico de determinadas doenças com esse tipo de material, né? sim, sim. Especificamente, aí você falou de nanopartícula magnética, isso é uma das linhas que a gente trabalha, né? Eu trabalhei muito com isso no meu doutorado e hoje na empresa também. E são fantásticas, né? A gente consegue desde fazer um compósito que seja magnético, né? Um material, um polímero com essas nanopartículas passa a ter propriedade magnética. E como você disse, né? Dá para diagnosticar doença, dá para separar DNA, enfim, tem uma série de aplicações que dá para fazer com isso, né? E são essas áreas que a gente tem trabalhado hoje, né? É. E na indústria de alimentos, elas podem até ser aplicadas, inclusive, para o tratamento de efluentes da indústria, né? As nanopartículas magnéticas elas podem ser funcionalizadas e a gente vê uma aplicação direta, por exemplo, na engenharia de alimentos, né? Nós, como engenheiros de alimentos, nós temos que ter um controle do processo como um todo, né? Então, é muito interessante esse tipo de material, esse tipo de compósito, né? A mistura do núcleo metálico com o polímero para dissolver, por exemplo, corantes. Então, a gente tem uma aplicação que é muito interessante, né? Se eu perguntar uma coisa, existe um órgão que regula o uso de nanotecnologia hoje no Brasil? Isso é um pouco complicado ainda, né? Não tem uma legislação específica para nanomateriais. Então, hoje, por exemplo, se você quer usar titânia, por exemplo, né? Nanopartículas de titânia, basicamente você vai ver qual que é o número de registro daquele material, né? O CAS number dele. E se for aprovado para alguma aplicação, a princípio está aprovado também, não importa a forma do material, né? Isso de se preocupar com a forma é algo relativamente novo, né? Então, tem um projeto no Brasil, né, de regulação de uso de nanopartículas. Em alguns casos, a gente vê já citando, né, por exemplo, a lista positiva da Anvisa de materiais já cita alguma coisa de nanopartículas lá para alguns casos, mas ainda não tem uma legislação específica para nanomateriais, né? Que é algo muito complexo mesmo, né? Assim, acho que vai demorar um tempo ainda até ter uma regulação correta, né? E provavelmente vai ter muito mais exceções do que regras, né? E também porque a gente tem uma ampla gama de nanomateriais, né? A gente estava falando aqui há pouco tempo de nanopartículas metálicas, né? Mas também existe as de carbono, as nanopartículas de Uhum. carbono, né? Tem, tem os nanocompostos, que são mistura com polímeros, né? Geralmente, né? Então, para cada um deles, é muito importante ter um estudo de realmente da saúde, né? Um estudo se realmente esse material vai dar algum risco, oferecer algum risco à saúde, né? A gente sabe que são substâncias químicas, né, que a gente trabalha. E toda substância química ela é potencialmente tóxica, né? Umas mais tóxicas, outras menos, né? Mas deve ser feito um estudo, sim. E com certeza o caminho aí é bem longo para chegar a esses parâmetros. Um exemplo que eu sempre uso sobre isso a gente produz nanopartícula magnética, né, óxido de ferro, que a princípio não tem nada de toxicidade, mas a gente faz ele com várias moléculas diferentes na superfície, né? A gente coloca grupos OH, né, moléculas que têm grupo OH, moléculas que têm grupo amina, ou é totalmente alifática com terminação CH3 mesmo. Enfim, a gente faz várias composições e não tem como, assim, só testando para saber se alguma delas vai ter alguma reação com o corpo humano, por exemplo, né? Isso tem que ser estudado caso a caso, é muito difícil.
Mas a gente trabalha a gente, né, como humanidade, trabalha com moléculas há muito tempo, né? Moléculas são menores e mais perigosas, né? Então, é algo que a gente vai se adaptar, né? Com o tempo vai se adaptar, assim como a gente se adaptou com moléculas, né? Perfeito. E que setor hoje da indústria ele é mais digamos assim, susceptível a trabalhar com a nanotecnologia hoje? O que é que vocês vislumbram como sendo o primeiro, um ou mais setores, mas que primeiramente eles já estão mais abertos para esse conceito? Bom, acho que o setor que mais usa é a eletrônica, né, hoje, né? Tem muita aplicação da área de eletrônica, mas desde tanto filmes finos, por exemplo, em tela do celular, ao próprio processador de celular que tem, celular, computador, né? Enfim, qualquer processador que tem uma estrutura na escala nano ali, né? Feita, né? Não é construída a partir de átomos e partículas, né? É um outro processo que faz esse processador, mas você tem uma estrutura nano no final. Agora, outras áreas que a gente vê que está crescendo muito, na área de sensoriamento, que é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje, né? Tem muita coisa de sensor, porque é justamente isso que o Samuel falou, né? As partículas são da ordem do sensor, né? Do que você quer sensoriar. Então, você consegue ter precisão muito alta, enfim, sensibilidade muito alta. E agora, a área médica, né? Tem muita coisa aparecendo na área médica, desde a área de diagnósticos, teragnóstico, né? De você de identificar e tratar a doença ao mesmo tempo. Imagem de ressonância magnética já tem como fazer com nanopartículas, né? Tem fármacos que são baseados nisso, vacinas já tem vacina baseada em nanopartícula que contém proteínas, né, de um vírus, por exemplo. Então tem uma série de aplicações. Acho que conforme a nanotecnologia for ficando mais acessível, né, do ponto de vista técnico e de custo, ela vai para todas as áreas, né? Hoje a gente tá fazendo um dos nossos produtos mesmo de linha já, que está sendo lançado, é um revestimento para brocas cirúrgicas, né? Uma aplicação assim que a gente, né, demorou para entender que funcionaria bem para esse tipo de aplicação e a gente teve resultados fantásticos, né? Mas é uma área, né, assim, que a princípio a gente não pensou que poderia aplicar nanotecnologia, né? E está funcionando. Então, acho que são todas as áreas, assim, mas acho que principalmente a área de saúde hoje é que está em mais alta, né? E pegando aqui o gancho do que o Bruno falou, realmente eu imagino que a medicina e a nanomedicina e a nanobiomedicina, né, que também são áreas, né, distintas, né, então elas utilizam muito esse conhecimento e essas ferramentas vão ser úteis bastante nos dias de hoje, né? A gente sabe que a gente está numa luta, né, contra o vírus, né, esse vírus letal, e a gente sabe que o vírus ele é composto por aquelas macromoléculas, né? Então acaba que a gente lá na biologia a gente estuda, né, que ele é composto por RNA, tem uma camada lipídica e tal, né, acaba que há muitos esforços para identificar esses componentes. Então a gente já consegue conciliar duas áreas aí, que é a área de sensoriamento e a área de medicina, empregando o material, né, a gente precisa do conhecimento dessas duas áreas, né. Então hoje em dia, por conta dessa pandemia que a gente vive hoje em dia, eu vejo que a medicina, ela sim uma das candidatas aí que pode ser utilizada como um dos setores principais para ser aplicada à nanotecnologia. Então, vamos começar as apresentações agora. O Bruno vai apresentar um pouco da empresa que ele trabalha, o que é que eles fazem, e aí para vocês tirarem possíveis dúvidas depois. Certo, eu Você vou. consegue projetar? Acho que sim, deixa eu ver. Vocês estão vendo aí? Sim. Bom, é uma apresentação bem curta, né? É só não vou falar tanto dos produtos que a gente tem feito, mas no modo geral o que é a empresa. Então, a NQM, Engenharia de Materiais, a gente começou em 2015, aqui em São Carlos, né? Através de projetos PIP da FAPESP. Para quem não é aqui do estado de São Paulo, né? O projeto PIP é um projeto específico de auxílio a pequenas empresas da área de tecnologia, né? Então, a gente conseguiu aprovar 2 projetos no início da empresa e foi assim que a gente começou a empresa. Nossa ideia foi sempre desenvolver nanomateriais para uso industrial, né? Tentar sair da escala de laboratório.
E nanomateriais, basicamente, para a gente, são nanopartículas funcionalizadas, né? Que é um tipo bem específico de nanopartículas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, aqui, né, só a nossa história, né? Dois membros da empresa, de 2008 a 2016, 2017, mais ou menos, né, eu e o Thiago, a gente trabalhou com projetos de desenvolvimento de nanomateriais para a indústria, financiados pela Petrobras, né, e contratados pela UFSCar. Então eu trabalhei 5 anos nesse projeto, o Thiago trabalhou quase 10 anos. A gente ficou desenvolvendo, né, nanomateriais para aplicação dentro da Petrobras. E depois, quando esses projetos acabaram, a gente viu que a gente tinha uma bagagem boa, né, para tentar levar isso para outras indústrias, né? Então, em 2015, a gente fundou a NQM. Hoje a gente está dentro do Parque Tecnológico de São Carlos. Aqui está o ano 2015 a 2017, que está um pouquinho desatualizado esse número aí, mas né, até hoje a gente está no Parque Tech e a gente ainda hoje tem projetos com a FAPESP, né, em diversas áreas. Então a gente começou a desenvolver, os primeiros projetos que a gente teve com a FAPESP foi para aumentar a escala de produção de nanopartículas e depois são projetos para aplicar essas nanopartículas em outros lugares, né? Enfim, diversas aplicações, desde a área de saúde, células solares, revestimentos, enfim. Bom, aqui é uma coisa bem de empresa, né? Mas a nossa missão é difundir a aplicação e simplificar o uso de nanotecnologia na indústria. E nossa visão é ser referência disso aqui no Brasil, né? E principalmente trazer competitividade para a indústria nacional usando nanomateriais. Hoje, basicamente, assim, tudo que é usado, principalmente na área de pesquisa no Brasil, é importado, né? E a gente está vendo o dólar aí numa escalada absurda, né? Então vai ficar cada vez mais difícil trabalhar com esses materiais no Brasil. Então, é importante que empresas aqui do Brasil consigam fornecer esse tipo de material para quem quer trabalhar, né? Então essa é uma das nossas visões e missão. Essa é a nossa equipe, né, de pesquisa. A gente tem mais um membro que é da área de negócios, que não está aí na foto, mas né, sou eu, o Thiago, o Lucas e o William. Eu e o Thiago e o Lucas somos os sócios fundadores, né, e o William é um pesquisador que veio trabalhar com a gente depois em projetos específicos, né, da área de biotecnologia. Bom, a gente é uma empresa de engenharia de materiais, né? Então, basicamente o que a gente faz é desenvolver materiais, todos focados na área de nanotecnologia, são todas nanopartículas funcionalizadas, visando aplicações industriais. Então, apesar de a gente fazer um pouco de pesquisa básica, ter bastante parceria com universidades, né? A gente doa material para alguns pesquisadores que são que a gente conhece, que tem trabalhado junto, a gente publica artigo e tudo mais, mas nosso alvo é sempre desenvolver um material que vai ser usado na indústria, né, de alguma forma. E além disso, a gente faz análise, né, de materiais, relatórios técnicos, né, a gente usa também essa expertise nossa, né, dos membros da equipe para fazer esse tipo de serviço de análise de materiais, principalmente nanomateriais, para a indústria, os outros pesquisadores, enfim. Então a gente se divide em 3 linhas, né, fornecimento de matéria-prima para a indústria e para a pesquisa. Então, para a indústria, a gente já teve o caso de a gente vender nanomaterial, né, nanopartícula de fato para a indústria, para alguma empresa que, né, queria testar aquele material para alguma função. E também, mas assim, o carro-chefe nessa linha aí é vender para pesquisadores, né, que compram esses nanomateriais para desenvolver seus mestrados, doutorados, né. Que nem sempre quem quer trabalhar com material quer produzir a nanopartícula, né, ou então não tem infraestrutura necessária para produzir esses materiais. A gente tem uma linha de produtos também, né, o Plenos é o nosso primeiro produto, né, de marca própria, é um revestimento para brocas cirúrgicas. O lançamento está sendo esses dias, né? A gente fez o lançamento semana passada e vai estar no mercado aí nos próximos meses já aplicado em brocas e sendo usados em cirurgias. E a gente faz essa parte de serviços, né? Análises, relatórios e também consultoria no desenvolvimento de projetos de pesquisa. Nessa linha de matéria-prima, né, que pessoalmente é a área que eu mais gosto, assim, né, que é onde a gente desenvolve as coisas, basicamente são esses materiais com que a gente trabalha hoje. O grafeno bom, começando do começo, né, o óxido de ferro, que a gente chama de Magnus, é o nome comercial.
A gente faz ele diversos tipos, né? É a partícula mais versátil nossa, a gente consegue colocar basicamente qualquer coisa na superfície dele. Tem o Colossus, que é o óxido de zircônio, que é o que a gente usa para revestimentos. Marca, a nossa partícula de titânia, né? Storm, que é WOX, WO3, né, basicamente, que é óxido de tungstênio. Hoje, grafeno, a gente não tem muitas aplicações com que a gente está trabalhando, não é uma área que a gente tem explorado muito, e a gente começou a trabalhar também com óxido de zinco, que principalmente tem propriedade antimicrobiana também, né, que tá em alta. Só para explicar um pouco, né, o que é uma nanopartícula funcionalizada, né, esse slide aqui é bem fácil de entender. Então, basicamente, a gente tem no núcleo uma nanopartícula convencional, né? É o núcleo inorgânico. No nosso caso, são todos óxidos metálicos, mas poderia ser um metal, poderia ser mesmo um polímero, né? Enfim, é um núcleo que tem o seu material de interesse ali. E na superfície desse núcleo a gente consegue ligar outras moléculas, né? E a gente forma essa estrutura híbrida. Essas moléculas, no nosso caso, nossos materiais, são sempre ligadas são quimicamente ligadas à superfície, né? Não é só Van der Waals, por exemplo, é ligação química de fato. Então, essa superfície orgânica, né, ela vai promover interação com solventes, polímeros, óleos, né, qualquer tipo de material, na verdade. Ela pode ter interação biológica seletiva, por exemplo, a gente consegue encaixar aí na superfície uma enzima que vai interagir com uma proteína específica, ou colocar um grupo funcional que vai interagir somente com DNA. Dá para fazer, nesse caso aí, né, seria imobilização molecular. E também dá para fazer captura de íons, né? Dá para fazer essa superfície orgânica de modo que ela interaja com algum íon específico. A gente já fez um trabalho com isso, por exemplo, capturando íons de alumínio da água, e funcionou muito bem. No caso, a gente usou um núcleo magnético, né? Então, para esse tipo de aplicação, a gente faz a captura, né? Como se você estivesse pescando, né? A partícula vai interagir com aquela molécula ou íon de interesse, depois a gente puxa com o ímã e separa da água. E o núcleo inorgânico vão ser as propriedades mais duras, vamos dizer assim, né? Proteção UV, pode ser superparamagnetismo, pode ser um material fotocatalisador, pode ser um material que atribua propriedade, né, de resistência química ou mecânica, pode ser um semicondutor também. E hoje o que a gente faz é modificar essas duas regiões da nanopartícula, né? A gente consegue selecionar qual o núcleo que a gente quer com qual superfície que a gente quer. Então, com isso, a gente consegue uma série de aplicações, né? Como eu disse, a partícula que a gente mais consegue fazer isso hoje, consegue mais variações, é o óxido de ferro, né? E ele é muito interessante porque é magnético. Então, como eu disse, a gente consegue, por exemplo, colocar essa nanopartícula com uma proteína específica na superfície, ela vai interagir com um DNA, por exemplo, ou com uma molécula de interesse, e depois a gente consegue colocar perto de um ímã e vai remover essa molécula de interesse daquela amostra, né? E com isso a gente consegue ou aumentar a concentração para fazer uma análise, ou purificar aquele material, enfim, uma série de aplicações nessa área. Aqui tem alguns clientes e parceiros que a gente foi tendo durante os anos, né? A gente tem certa interação com a Petrobras, a Nexa, que é a Votorantim Metais, que era Votorantim Metais, hoje é a Nexa. Tem empresas da área de tintas, enfim, uma série de empresas com quem a gente vem trabalhando. E algumas conexões que a gente tem, aí são conexões acadêmicas, vamos dizer assim, né? Nas quais a gente desenvolve novas pesquisas, né? Então, obviamente, tem a COFSCAR, de onde a gente saiu, tem um conceito de pesquisa lá da Petrobras, o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é especificamente o laboratório de onde a gente saiu aqui da UFSCar, a Unesp, USP, internacionalmente com a Royal Academy of Engineering lá de Londres, e com a FAPESP, né, que é o órgão que financiou o nosso início aí como empresa. E, bom, era isso, pessoal. Só uma apresentação rápida do que a gente faz. Quem quiser saber mais, entra lá em nqm.com, né, nosso site. A gente tem também perfil em todas as redes sociais. Pode entrar em contato, se tiver dúvidas, pode mandar mensagem lá para a gente. E aproveitando aqui o espaço, né, além disso, hoje eu faço parte de um podcast de divulgação científica especificamente na área de nanomateriais, né, que é o Café com Nano. Então, também quem quiser ouvir e saber mais, é só procurar procurar por Café com Nano em qualquer rede social que vai encontrar a gente. E é isso. Muito obrigado. Perfeito, Bruno. Reforçando aqui o convite, né, para quem gosta de nanotecnologia ou tem curiosidade, Café com Nano, eu sou
sou cliente assíduo, né? Toda semana escuto lá o Café com Nano e ele é muito bom mesmo, para quem gosta dessa área de nanotecnologia, né? Samuel, se você quiser, já pode iniciar essa apresentação também. Então, tudo bem, Rafael, obrigado. Só vou dizer que vai ser um pouquinho mais longa. Preparei aqui o material, né, para apresentar aqui o nosso grupo também, o nosso material, nossos materiais, nossos nanomateriais, né, melhor dizendo, e vou colocar aqui, só um minutinho. Então, a apresentação que eu vou fazer agora, gente, é sobre as nossas estratégias de sensoriamento baseadas em nanomateriais para aplicação na indústria de alimentos, né? Então, nós colocamos... Então, essa apresentação eu fiz baseada pensando em apresentar um dos nossos trabalhos do nosso grupo, faço parte do grupo de Química de Materiais Avançados, como o Rafael apresentou no início, né? E isso faço parte do programa de pós-graduação em Química, onde eu faço doutorado. Então, a apresentação eu organizei a introdução, vou falar um pouco especificamente do material que eu trabalho, que são os pontos quânticos de carbono, falar das ferramentas quimiométricas que a gente utiliza para fazer nossas estratégias de sensoriamento e fazer uma revisão, um sumário, na forma de considerações finais e perspectivas. Então, eu vou apresentar um pouco do que a gente faz lá no grupo. E nós vamos começar falando sobre a nanotecnologia e os nanomateriais. A gente já falou aqui, né, que os nanomateriais, eles podem compreender os materiais que estão na ordem de 1 a 100 nanômetros, né, para alguns autores, né. Lógico que existem diferenças nessas definições, vai depender muito da área de aplicação. Mas o que é importante a gente destacar nessa figura é que essa dimensão ela é compatível com os materiais, especialmente materiais biológicos, como vírus, material genético, proteína, de forma que esses materiais, os nanomateriais, eles podem ser empregados diretamente no sensoriamento desse tipo de molécula, né? Se for o caso, molécula ou macromolécula, né? E nós geralmente encontramos os nanomateriais na forma de nanopartículas, como os fluorenos, temos os nanotubos de carbono e nós temos também as nanofolhas. Como exemplo, nós temos o grafeno. Então, o grafeno, por exemplo, é um material onde a gente observa exatamente esse comportamento planar devido à presença de átomos de carbono com hibridização sp2, né? Então, eles têm essa geometria planar e são muito empregados em diversas áreas. E existe um material que é muito parecido com o grafeno, só que ele não é na forma de folha, ele tem uma dimensão de partícula, que são os pontos quânticos de carbono. Os pontos quânticos de carbono são nanomateriais que foram descobertos acidentalmente em 2004, durante o processo de purificação dos nanotubos de carbono, e a principal característica deles é que eles são nanopartículas fluorescentes. Então, como eles têm uma emissão característica, né, a gente pode utilizar esse sinal de emissão de luz para, por exemplo, fazer o sensoriamento dos nossos analitos, né? Então, quando a gente está na área de sensoriamento, a gente quer detectar a presença daquele analito ou quantificá-lo. E para isso, a gente precisa converter um sinal químico em um sinal óptico, um sinal que a gente consiga enxergar, que seja sensível aos nossos olhos. Então, os pontos quânticos de carbono, eles são excelentes materiais pensando nesse sentido. Em termos de estrutura química, só para a gente entender, né, eu falei que a estrutura dele lembra muito a do grafeno. Isso por quê? Porque os pontos quânticos de carbono, eles têm essa característica, deixa eu colocar aqui o ponteiro, né? Então, eles têm essa característica aqui de serem uma folha, serem parecidas com as folhas de grafeno, contudo, essas folhas são muito pequenas, da ordem menor do que 10 nanômetros. E a gente pode imaginar como se essas folhas elas estivessem empilhadas umas sobre as outras, constituindo uma nanopartícula. O que mantém essas camadas unidas são exatamente os domínios π de elétrons. Então, como a gente tem essa geometria planar, se a gente lembrar lá da química geral, né, nós lembramos que tem o orbital P que está passando por cima e por baixo. E devido à interação desses orbitais, nós conseguimos manter essa nanopartícula coesa. O que é importante nós ressaltarmos é que a fluorescência dos carbon dots, como é conhecido internacionalmente, os pontos quânticos de carbono, né, se deve ao seu tamanho, mas também à presença de defeitos de superfície. Que defeitos são esses, Samuel? É a presença de grupos de heteroátomos na sua superfície, que tais como oxigênio, nitrogênio, e também a presença de grupos funcionais na periferia da partícula, sejam hidroxilas, aminas, e é esse conjunto todo que vai conferir exatamente as propriedades fluorescentes dos pontos quânticos de carbono.
Para obter os pontos quânticos de carbono, nós podemos partir, só vamos precisar de uma fonte de carbono. E aí a gente pode ter a partir de fontes naturais, tais como fio de cabelo, grama, leite, suco de laranja, por exemplo. Mas também nós podemos partir de fontes moleculares, fontes de carbono, que são precursores que são moléculas. E aí a gente tem como exemplos a glicose, o ácido cítrico, o ácido fólico e a riboflavina. Eu vou dar um destaque aqui à molécula de riboflavina, porque ela foi utilizada, eu utilizei essa molécula no meu mestrado para obter os pontos quânticos de carbono, e aí a gente desenvolveu um trabalho de forma que esse precursor ele era até então inédito na literatura. Não tinha nenhum trabalho que relacionava a síntese de pontos quânticos de carbono a partir desse precursor, e a gente conseguiu sintetizá-los a partir dele. Então, falando um pouco melhor sobre os métodos de síntese, né? De uma maneira geral, na nanotecnologia, na nanociência, né? Nós temos duas grandes classes de métodos para obter os nossos nanomateriais. São os métodos top-down e os métodos bottom-up. Qual é a diferença entre eles? Nos métodos top-down, nós partimos de uma massa de material, que a gente chama de bulk. Então, esse bulk, ele geralmente é da ordem de grandeza bem maior do que a dimensão nanométrica, e aí esse material vai sendo dividido, vai sendo quebrado até serem alcançadas a dimensão das nanopartículas, por exemplo. Já os métodos bottom-up, eles partem de precursores moleculares, então a gente parte de precursores que estão em um tamanho bem menor do que um nanômetro, na ordem dos angstroms, né, que é a dimensão molecular, a dimensão de átomos, né, e aí esses precursores eles vão reagindo até ser alcançada a escala nanométrica, né? No caso específico dos pontos quânticos de carbono, alguns exemplos de métodos top-down que são encontrados na literatura são os métodos que utilizam radiação de micro-ondas, a ablação a laser e a oxidação eletroquímica. E como exemplos de métodos bottom-up, nós temos a pirólise, ou decomposição térmica, e os métodos solvotermal e hidrotermal. E eu vou chamar a atenção exatamente para esses dois, porque foram os que eu utilizei no mestrado e que eu vou apresentar no trabalho como uma aplicação daqui a pouco, nos slides mais adiante. Então, o método solvotermal ou hidrotermal, nós utilizamos um reator hidrotermal. Então, no primeiro momento, apesar de eu falar esse termo, né, reator, nós como engenheiros, né, a gente pensa logo na dimensão industrial. Mas o reator, nesse caso aí, não é grande, é reator de bancada. É uma escala laboratorial, geralmente de 30 centímetros de altura, mais ou menos. Então, esse reator, ele é colocado num forno e aí ocorre uma reação hidrotermal, se o solvente for a água, ou solvotermal, se for um solvente diferente da água, etanol, por exemplo. E aí, no caso desse trabalho que eu vou apresentar mais adiante, o precursor foi a riboflavina, e aí eu fiz um teste, né? Fiz síntese em água e síntese em etanol. E esse sistema foi aquecido em uma determinada temperatura, em um determinado tempo, e no final do processo, os pontos quânticos de carbono foram obtidos. Então, essa é a estratégia sintética que a gente utiliza no nosso laboratório, no GQMAT, para obter os pontos quânticos de carbono. Mas lembrando que existem outros métodos que podem ser utilizados também. Então, nossos trabalhos publicados nesse slide aqui, eu coloquei uma linha do tempo, onde até agora, nós temos 4 trabalhos envolvendo pontos quânticos de carbono, que já estão publicados, né? Nosso primeiro trabalho foi na área de educação, em 2017, onde nós propomos uma aula prática para mostrar fenômenos quânticos em nanomateriais. Em 2018, um colega nosso, na verdade, meu co-orientador, publicou um artigo sobre proteínas, e em 2019, um outro colega também publicou outro artigo sobre proteínas, e no ano passado também nós publicamos o artigo mostrando a aplicação dos pontos quânticos na detecção de pesticidas em alimentos. E é esse trabalho que eu vou mostrar mais adiante. Mas antes de mostrá-lo, eu acho que é importante eu falar um pouco sobre as ferramentas quimiométricas. Então agora eu vou falar um pouco da quimiometria e um pouco das ferramentas que são utilizadas para fazer essas estratégias de sensoriamento. Para vocês entenderem melhor como foi feito esse trabalho. Então, no primeiro momento, é importante a gente saber que existem 2 tipos de métodos que podem ser encontrados na quimiometria no que tange ao tratamento de dados. Então, esses métodos são classificados como métodos não supervisionados ou métodos supervisionados.
Os métodos não supervisionados, eles não fazem uso da informação acerca da classe química existente entre as amostras. E por conta disso, eles são chamados de métodos de análise exploratória de dados. Então, o que é que isso significa? Significa que, no primeiro momento, eu não sei a que classe química pertence às minhas amostras que eu estou querendo analisar, e o método ele vai exatamente fazer essa classificação. Como exemplos, nós temos o PCA, o método de PCA, que é Principal Component Analysis, análise de componentes principais, e nós temos o HCA, que é o Hierarchical Cluster Analysis, análise de agrupamentos hierárquicos. Então, desses dois, o que eu vou falar a partir do próximo slide é do PCA, que ele é geralmente mais conhecido e foi o que eu apliquei. Entre os métodos, dos métodos supervisionados, nós temos que são aqueles métodos que as informações a respeito das classes químicas supervisionam os critérios de discriminação, os quais serão utilizados para fazer o reconhecimento de novas amostras. Isso significa que, em um método de análise supervisionado, eu tenho que saber previamente a classe química a que ele pertence, que eu estou querendo analisar, eu tenho que saber já qual é a classe. Por exemplo, eu quero analisar pesticidas, então eu já devo saber a que classe aquele pesticida ele pertence, de modo que eu vou construir padrões de reconhecimento. Então, a palavra-chave nos métodos supervisionados é reconhecimento de padrão. Eu monto minha biblioteca, monto meu banco de dados e depois que ele já estiver pronto, eu venho com uma amostra desconhecida e, por comparação, eu consigo classificar aquela amostra a determinado grupo. Como exemplo, nós temos o método de LDA, que é a análise linear discriminante, e o método SINCA, Soft Independent Modeling of Class Analogy. Então, o método SINCA, ele é um método que ele vai combinar o método de LDA, deixa eu ver uma forma de dizer mais claro, ele é um método que ele é um pouco mais sofisticado, também a matemática dele é um pouco mais complexa, mas ele vai conseguir discriminar os analitos. O método que eu vou mostrar mais adiante é o método de LDA, que é um método que a gente utiliza de forma bem prática, de forma bem objetiva nos nossos trabalhos. Então, vamos começar pelo primeiro método, pela parte de análise exploratória, né? Pelo método não supervisionado, que é a análise de componentes principais. Então, por definição, o PCA consiste na manipulação da matriz de dados com o objetivo de representar as variações presentes em muitas variáveis, através de um número menor de fatores. Então, se a gente for entender esse conceito, né, a gente precisa entender que a gente está mexendo com dois parâmetros, as variáveis e os fatores. Variáveis é tudo aquilo que eu estou analisando ali no meio, tudo aquilo ali que eu estou variando no meu experimento. Muitas vezes a gente varia uma variável por vez, vamos dizer assim, uma incógnita por vez, né? Mas muitas vezes a gente utiliza essa variação de forma que nós podemos fazer isso simultaneamente, de várias variáveis. E às vezes isso se torna inviável. Por exemplo, quando a gente está lá no cálculo, estudando cálculo, né, a gente estuda bem lá nas derivadas, que pode ter derivadas parciais, né? Quando eu estou mexendo, por exemplo, com 3 variáveis, eu devo deixar uma constante e fico variando as outras duas, né? Agora imagina fazer esse estudo com 1000 variáveis ao mesmo tempo. Então, é muito inviável, é complicado e às vezes eu preciso de uma ferramenta estatística para poder estudar essas variáveis simultaneamente. E por conta disso, eu vou representar essas variáveis por fatores. Então, a gente diz que PCA é um método de projeção. Então, um exemplo, para ficar mais claro, talvez uma analogia seja mais útil. Eu vou pegar aqui um apagador. Eu tenho aqui, por exemplo, um apagador, certo? Esse apagador, todo mundo sabe aqui que tem 3 dimensões, né? Comprimento, temos a largura, tem a altura e temos a largura. Então, nós temos aqui um objeto que está em 3 dimensões. Quando eu coloco aqui na tela do computador, o que vocês veem é apenas uma projeção desse objeto. Vocês veem 2 dimensões. Se eu colocar nessa posição, vocês vão ver um comprimento e vão ver a altura. Então, vocês estão vendo em um formato 2D, 2 dimensões. Então, a gente está dizendo aqui que está havendo uma redução da dimensionalidade do espaço do conjunto de dados. E
um conceito que é utilizado na análise de PCA é que ocorre uma compressão de dados. Então, o que eu estava mostrando como 3D, eu estou comprimindo para o espaço bidimensional, para 2D. Agora, eu posso fazer isso daí também com um experimento que eu utilize 500 variáveis. E ao invés de trabalhar com 500 variáveis, eu utilizo apenas 2 fatores para explicar essa dimensionalidade. Mas aí você pode estar me perguntando, Samuel, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso por um método que é baseado na correlação entre as variáveis, certo? E aí esse conceito de correlação eu vou explicar um pouco melhor nos próximos slides. O que é importante aqui a gente lembrar também é que quando a gente obtém esses novos eixos, né, esses fatores, nós vamos estar obtendo as componentes principais que descrevem aquele conjunto de dados, certo? Então, o termo correto quando a gente utiliza PCA é falar em componentes principais. Embora em muitas áreas nós temos outros sinônimos, como, por exemplo, fatores. Geralmente, outros, dependendo de como a gente está estudando, né, lá na estatística eles utilizam um termo, não é nem fatores, é autovetores. Então, lá, dependendo da área de aplicação, você pode encontrar a componente principal como sendo definida como autovetores. Porque, de fato, até a gente consegue ver aqui na ilustração à direita, que as componentes principais, elas são vetores que vão escrever esse conjunto de dados. O que é que o PCA faz? O PCA, ele faz essa correlação através de combinações lineares das variáveis originais. Então, ele pega cada uma dessas variáveis do meu conjunto de dados, se eu estiver trabalhando com um espectro de fluorescência, por exemplo, de 380 a 600 nanômetros. Minhas variáveis podem ser cada um desses comprimentos de onda, variando no intervalo de 1 em 1 nanômetros. Então, eu vou ter 381, 382, 383, até 600 nanômetros. E aí o PCA ele vai analisar a correlação que existe entre essas variáveis através das combinações lineares. Então, as componentes principais elas são organizadas em ordem decrescente de importância, de modo que a primeira componente principal ela vai explicar a máxima variância dos dados originais. Então, antes de falar aqui dos gráficos de scores e de pesos, eu vou utilizar mais uma vez aqui a analogia do apagador para explicar o que é que representa essa variância de dados. Então, nós temos aqui um objeto 3D que se eu colocar nessa posição, eu vou ter um eixo aqui na horizontal. Esse eixo, esse vetor aqui que está nessa direção, pode ser a primeira componente principal e esse vetor aqui ser a segunda componente principal. Se eu combinar a primeira componente com a segunda componente, eu consigo descrever uma boa quantidade de informações acerca desse objeto. Se eu colocar nessa posição, eu tenho que essa aqui é a componente principal 2 e essa daqui é a componente principal 3. Se eu combinar PC2 com PC3, eu também vou conseguir explicar a variância dos dados. Contudo, vocês vão concordar que quando eu combino essas duas componentes principais, eu explico a menor quantidade de informações acerca do apagador, do que se eu colocar PC1 com PC2. Então, ele faz o programa, quando a gente utiliza um algoritmo de PCA, ele faz não é nem reconhecimento, ele faz essa análise, essa correlação, e ele vai empregar essas componentes principais para descrever tanto amostras como as suas variáveis. Então, por conta disso, o PCA ele apresenta 2 tipos de gráficos, né? São os gráficos de scores e os gráficos de pesos. Os gráficos de scores vão explicar as relações entre as amostras, enquanto os de pesos vão explicar as relações ou correlações que existem entre as variáveis. Então, um exemplo aqui nesse slide seria um gráfico de scores. Então, esse programa, que vocês podem ver aqui no canto, é o Pirouette, que eu utilizei, certo? Ele é um programa que é utilizado, ele tem um pacote de ferramentas quimiométricas, dentre as quais tem-se o PCA. Então, nesse pacote, nós temos alguns exemplos que ele utiliza para mostrar como é feito como podem ser feitas as análises, né? Então, um desses exemplos, ele considera um conjunto de amostras de pacientes que são alcoólatras e não alcoólatras. Então, ele distingue, ele tem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, realmente eu não lembro a quantidade de pacientes, de amostras, né, que ele tinha, mas vamos chutar aqui, por exemplo, 40 pacientes, 40 amostras. Então, pelo gráfico de scores, eu vou conseguir distinguir quais são os pacientes que são alcoólatras daqueles que não são alcoólatras,
utilizando-se a componente principal 1 e a componente principal 2. Isso aqui é um exemplo. Enquanto o gráfico de peso, ele vai explicar quais são as variáveis que conseguem discriminar esses alcoólatras dos que não são alcoólatras. Mais uma vez, utilizando-se os fatores ou componentes principais 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui no outro slide para tentar explicar como é que a gente faz a leitura, como é que a gente interpreta um gráfico como esse. A explicação que eu vou colocar, ela é bem parecida com o gráfico de scores, mas logicamente vai valer também para o gráfico de pesos e até mesmo para o outro método que eu vou falar mais adiante, que é o método de LDA. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu sou um engenheiro, né? Eu sou engenheiro de alimentos, eu tenho que eu recebo amostras, estou no controle de qualidade de matéria-prima, de origem vegetal, e eu quero identificar se aquelas amostras elas têm determinados pesticidas, certo? Não sei quais são, eu vou utilizar um método não supervisionado de reconhecimento de padrões, porque eu não sei quais são as classes deles, né? Mas aí eu recebo as amostras. Eu vou receber um total de 24 amostras, certo? Então, se vocês observarem aqui, pontos, quadrados, losangos, estrelas, elas vão representar as amostras, certo? E eu tenho um total de 24. E aí eu tenho que algumas podem estar contaminadas com pesticida A, outras com B, outras com C, outras com D. E aí o programa ele vai gerar um gráfico similar a esse. Como é que eu devo observar? Eu vou observar que a primeira componente principal, ela vai atribuir scores, vai atribuir esses scores que variam de menos 30 a 30, que é só um exemplo. Pode ser qualquer valor. Vai depender da projeção dos dados ali naquele espaço bidimensional. Então, a primeira componente principal, ela explica 47,2% da variância dos dados. Se eu passar uma reta imaginária aqui no zero, observem bem essa reta, eu vou observar que essa primeira componente principal, ela vai distinguir os pesticidas, as amostras que estão contaminadas com pesticida B e D, daquelas amostras que estão contaminadas com os pesticidas A e C. Se eu utilizar uma outra componente principal, a componente principal 2, que explica 18,9% da variância dos dados, eu vou passar uma reta imaginária aqui no zero, e aí eu vou observar que essa segunda componente principal, sozinha, ela explica a diferença das amostras que estão contaminadas com os pesticidas B e A, daquelas que estão contaminadas com os pesticidas C e D. E se eu utilizar a componente principal 1 juntamente com a 2, as duas juntas vão conseguir explicar praticamente a diferença entre todas as amostras. Logicamente, é um método estatístico. Existe um erro aí por trás, né? E, ocasionalmente, claro que uma amostra pode estar num quadrante de uma outra. Então, a gente utiliza essa representação só para facilitar o entendimento. Mas a gente, logicamente, tem que utilizar um modelo matemático para certificar exatamente qual é a classe química, né? Qual é a identificação correta, certo? Quando se pensa no método não supervisionado. Então, para vocês, quando vocês virem um gráfico de IPCA, vocês podem imaginar como se estivessem olhando o mapa mundi, onde a primeira componente principal, essa daqui na vertical, é como se fosse o meridiano de Greenwich, e a componente principal 2 aqui, o Equador, por exemplo. Então, eu gosto sempre de olhar esses gráficos dessa forma, que aí a gente consegue diferenciar de uma forma mais fácil os quadrantes a que cada amostra pertence. Outro ponto a gente observar é que quando a gente faz um PCA, a gente tem uma elipse de confiança. Então, essa elipse de confiança, ela vai me dar o quão significativa é aquela minha análise. E, logicamente, podem haver outliers, né? Ou seja, pontos de fora, como esse. Mais uma vez, como eu falei, o PCA é um método estatístico e tem um erro que deve ser considerado como qualquer outro método. Então, esse foi o método de PCA. Então, agora, entendendo o método de PCA, a gente vai agora para um método supervisionado, método de análise linear discriminante. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o método supervisionado, ao contrário de um método não supervisionado, ele é um método de classificação. Então, eu tenho que construir padrão. Falei há alguns minutos atrás que a palavra-chave aqui é reconhecimento de padrão. E é isso que a gente tem que fazer. Aí a gente tem que pegar nossas amostras, primeiramente, a gente tem que utilizar padrões e construir o nosso modelo matemático que descreve a diferença entre as amostras. Então, é o que a gente chama de conjunto de treinamento.
nós vamos alimentar o programa com amostras de classes que já são conhecidas. Por exemplo, se eu estou trabalhando com pesticidas e eu sei que eu quero identificar os pesticidas, que é o exemplo que eu vou mostrar mais adiante, Paration, Propanil e Piribicarb, eu tenho que alimentar o programa, eu tenho que construir a minha biblioteca com padrões desses 3 pesticidas. Esses padrões, na verdade, eles são importantes, por quê? Porque eu vou utilizar um método físico, que é a espectroscopia de fluorescência, para identificá-los, e vou construir impressões digitais. E a partir dessas impressões digitais, vão ser gerados fatores canônicos. Os fatores canônicos, eles são muito parecidos com as componentes principais, que eu falei lá no TCA, de modo que vai ser gerado um gráfico muito parecido com o que é visto lá no TCA, que é como esse que eu estou apresentando aqui para vocês. A grande diferença é que aqui, nesse tipo de gráfico, eu tenho que conhecer previamente a classe química a que pertence o analito, certo? E outra diferença marcante é que aqui, como a gente está trabalhando com fatores canônicos, as elipses de confiança, elas são traçadas para cada classe química de forma distinta. Mas, Samuel, como é que eu sei o formato dessa elipse? É um formato aleatório? A distância entre esses agregados, como é que ela pode ser feita? Para fazer o cálculo dessa distância, a gente utiliza a distância padronizada de Mahalanobis. Então, a distância padronizada de Mahalanobis, logicamente, tem uma equação por trás, tem toda uma matemática que não vale a pena entrar aqui nesse momento, né? Mas o que é importante a gente entender é que a distância padronizada de Mahalanobis, ela vai dizer o quão confiável é aquele método. Porque quanto mais distantes estiverem essas elipses umas das outras, maior vai ser a probabilidade de uma classificação correta do analito. Então, quando a gente utiliza a distância, as elipses de confiança, considerando-se a distância de Mahalanobis, a gente está colocando um nível de confiança no nosso método quimiométrico, e a gente está avaliando se a classificação tem uma probabilidade de estar correta ou não. Como eu coloquei aqui no exemplo, vocês vão ver que as elipses estão bem separadas umas das outras. Se eu passar aqui uma reta imaginária no zero do primeiro fator canônico e do segundo fator canônico, a gente consegue ver uma boa distinção entre as classes. Mas nem sempre isso acontece. Essa elipse verde aqui, por exemplo, poderia estar sobreposta com essa amarela aqui. E aí eu não vou ter uma classificação com 100% de acurácia, com 100%. Não vai ter como eu garantir que está 100% correto, certo? Então, até por conta disso, muitas vezes a análise linear discriminante ela é vista como um método que ele pode ser limitado em alguns casos, porque justamente quando eu aumento muito o número de amostras ali no meio, pode acontecer de dificultar uma classificação correta. E é por isso também que existem outros métodos. Contudo, ele é um método simples, ele apresenta a vantagem de ser muito simples, é muito fácil de construir o padrão e é muito fácil de você validar esse método, de você reconhecer uma amostra, você vir com uma amostra desconhecida e tentar classificá-la nesse método. Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouco das estratégias de sensoriamento que nós fazemos lá no GQMAT, né? Vou apresentar um artigo, que foi o artigo que eu publiquei no ano passado para identificar os pesticidas. Mas antes disso, só mais um slide que ele vai valer para qualquer artigo que vocês encontrarem nessa área, né? Para qualquer trabalho que vocês encontrarem na área de sensoriamento. Então, para a gente desenvolver uma estratégia de sensoriamento, a gente tem que passar por certas etapas. Então, as etapas gerais são, primeiramente, a gente obtém os dados experimentais, a gente vai para o laboratório, vai para a bancada, faz o experimento com o auxílio de algum equipamento, um espectrofotômetro, um espectrofluorímetro. Muitas vezes é utilizado um infravermelho, existe a técnica de NIR, que é um infravermelho próximo, na região do visível. Então, você utiliza um desses equipamentos, algum desses métodos físicos, desses métodos ópticos, para poder gravar seus dados, gravar o seu sinal de resposta. Em seguida, você coleta todos os dados e leva esses dados para uma planilha no Excel, por exemplo. Lá no Excel você pode fazer o pré-processamento. Existem várias técnicas de pré-processamento de dados. Uma delas é a normalização. Eu posso dividir todos os valores que eu tenho naquele meu conjunto de dados pelo valor mais alto. Por exemplo, se eu tenho um espectro, eu vou ter uma banda, eu vou ter um valor de máximo. Eu posso pegar cada um desses pontos do espectro e dividir pelo valor máximo.
eu vou estar fazendo uma normalização. Em seguida, esses dados normalizados, eles passarão para uma análise em um algoritmo. E aí esse algoritmo pode ser de PCA, de LDA ou algum outro. Método Synca, existe um método de regressão também, que é o PLS. E depois que você monta a sua biblioteca com o método supervisionado, né, você pode vir com uma amostra real e utilizar aquele seu modelo matemático para a previsão de novas amostras que são desconhecidas. Então, essas são as 4 etapas gerais que nós temos na estratégia de sensoriamento. Então, aqui agora eu vou falar um pouco sobre a estratégia que eu utilizei para detectar os pesticidas. Então, eu utilizei nanomateriais, né? Utilizei 2 classes de nanomateriais, de nanopartículas. Utilizei os pontos quânticos de carbono, que são nanomateriais fluorescentes, nanopartículas fluorescentes, e combinei elas com as nanopartículas de prata. Então, as nanopartículas de prata são nanopartículas metálicas. Então, as nanopartículas metálicas, elas interagem com o ponto quântico de carbono e elas interagem com os pesticidas, de modo que eu vou ter diferentes sinais de resposta. E a partir desses diferentes sinais, eu posso fazer o sensoriamento dos pesticidas. No caso aqui, a gente utilizou o pesticida das classes químicas, dos órgãos fluorados, organofosforados e carbamatos. Como exemplo, nós temos de cada uma dessas classes o propanil, o paratium e o pirimicádio, que foram os que foram utilizados no trabalho que eu vou apresentar. Então, esses pesticidas eles foram escolhidos porque eles são comumente encontrados em culturas de arroz, cenoura e laranja. E foram as culturas que foram utilizadas para analisar, né, para fazer as análises que eu utilizei no mestrado. Então, basicamente, eu construí as impressões digitais e, em seguida, eu apliquei o método de LDA, ou o método de PCA combinado com LDA para identificar os pesticidas, certo? E aí, como é que é o método mesmo no laboratório? No laboratório, a gente utiliza um fluorímetro, que é muito parecido com o espectrofotómetro, só que ao invés de mostrar espectros de absorção, eu vejo espectros de emissão, de fluorescência, né? Então, material é fluorescente, ponto quântico de carbono é fluorescente, então eu tenho que ter uma resposta de fluorescência, né? Consigo ter sensibilidade para isso. Então, eu utilizei uma alíquota, um volume de 2 ml, ou 2.000 microlitros do ponto quântico de carbono, uma concentração já otimizada, faz ensaio de otimização de concentração. Adiciono o pesticida, 10 microlitros do padrão analítico do pesticida, numa concentração, que aqui eu parti de uma concentração inicial de 5 ppm, 5 miligramas por litro. E, por fim, eu adiciono a nanopartícula de prata, em um volume que também foi otimizado por uma curva de destilação. Então, esse sistema, ele vai interagir, nós temos aí 3 personagens, vamos dizer assim, nesse sistema que vão interagir e vão dar as diferentes respostas de fluorescência. E a partir dessas respostas, eu construo as minhas impressões digitais e aplico a análise linear discriminante. Então, o que nós temos é que, no primeiro momento, nós vamos ter um primeiro sinal de fluorescência que é resultante apenas da intensidade de fluorescência dos pontos quânticos de carbono. Em seguida, eu adiciono o pesticida. Quando eu adiciono o pesticida, ocorre uma diminuição da fluorescência, certo? Só que essa diminuição, ao nosso olho, a gente não consegue diferenciar se é uma diminuição que tem uma magnitude alta ou baixa, dependendo do pesticida. E no outro momento eu adiciono a nanopartícula de prata e aí eu tenho uma nova atenuação da intensidade de fluorescência do sistema. E aí o que é que eu faço? Eu normalizo os dados, as relações que eu tenho nesse sinal I1 e 2 em relação ao que eu tinha inicialmente e do sinal que eu tenho na situação 3 em relação ao que eu tinha inicialmente. E aí, esse conjunto de dados ele é utilizado para montar minha biblioteca, minha impressão digital, e aí eu aplico o método de LDA e PCA. Certo? Então, o artigo que eu venho falando aqui ao longo da apresentação é esse, e vocês podem pesquisar no site Direct, né? Vocês podem colocar aí na internet, se você tiver de casa, você configura o proxy do seu navegador e consegue acessá-los. Mas quem quiser, depois, o Rafael pode disponibilizar, a gente vê uma forma de divulgar esse paper, já está publicado, e contém todos os resultados na íntegra. Que aqui eu vou mostrar apenas um exemplo por conta do tempo. Então, o que nós fizemos foi a identificação dos pesticidas em amostras de alimentos. Então, o primeiro passo foi construir o banco de dados. Então, eu utilizei o meu padrão de resposta, que está apresentado aqui à esquerda, meu fingerprint, minha impressão digital,
e coloquei no programa específico, o programa que eu utilizei é o Systat, para poder obter a análise linear discriminante considerando-se esses pesticidas, numa concentração de 5 ppm, concentração inicial de 5 ppm. Então, nós vemos por aqui que foram gerados os fatores canônicos. O primeiro fator canônico, ele explica 87% da variância dos dados, e ele sozinho, ele consegue diferenciar os pesticidas Paration e Propanil, os pesticidas clopirifos, metoato e pirimicarb. O segundo fator canônico, por sua vez, explica 11% da variância dos dados, e ele consegue diferenciar bem os pesticidas clopirifos, metoato, Paration, dos pesticidas Propanil e pirimicarb. Então, nós observamos que nós temos 2 pesticidas que estão mais próximos aqui. E se a gente for ver do ponto de vista químico, é por conta da sua estrutura química, que é muito semelhante entre eles. E isso daí vai resultar em uma interação que não é muito diferente entre eles, quando se considera o ponto quântico de carbono e a nanopartícula de prata ali no meio. Então, em seguida, nós aplicamos a estratégia em uma amostra real de arroz. Então, eu obtive o extrato do arroz e montei a minha biblioteca. Então, eu fiz o teste considerando-se uma alíquota do extrato sem estar contaminado com pesticida. E, em outros momentos, eu fiz a análise com o extrato contaminado com o pesticida. Lembra que aqui é LDA, é um método de reconhecimento de padrões, é um método supervisionado. Eu tenho que conhecer a classe química. Então, eu fiz a análise com a amostra contaminada propositalmente com pirimicarb, outro ensaio com Paration, outro ensaio com Propanil. E aí eu fiz a análise do conjunto de dados e consigo ver a distinção desses, eu consigo mostrar que a minha estratégia consegue diferenciar esses pesticidas. E eu consigo principalmente diferenciar esses pesticidas em relação à amostra que não está contaminada com nenhum deles. Certo? Isso considerando-se uma concentração de 2,5 ppm. Aí um químico analítico pode chegar para mim e me perguntar, por exemplo, tudo bem, Samuel, você consegue diferenciar os pesticidas na concentração de 2,5 ppm, mas se nós baixarmos a concentração, é bem assim, fácil de perceber que se a gente baixa a concentração do analito, é mais difícil de identificá-lo, né? Então, nós vamos fazer um teste, vamos baixar a concentração 10 e 100 vezes, ou seja, vamos trabalhar com 0,25 e 0,025 ppm. Então, eu vou ver que com essas concentrações mais baixas, de fato, a identificação utilizando-se apenas LDA é mais complicada. Então, qual foi a ideia que nós tivemos para evitar principalmente isso daqui, uma sobreposição, que é o que a gente não quer? A gente pode fazer uma combinação de técnicas quimiométricas. Mas antes de eu falar de quais técnicas que foram combinadas, vamos parar e vamos analisar a quantidade de variáveis que eu tinha naquele meu sistema. Então, eu fiz ensaios variando-se comprimentos de onda, de 380 a 600 nanômetros. Então, eu tinha em cada espectro 220 comprimentos de onda de emissão. Então, só aqui 220 variáveis. Eu tinha 2 sinais de resposta. Se vocês lembrarem, eu utilizo 2 relações normalizadas, e 2 em relação a I1 e 3 em relação a I1. E eu utilizo 2 nanopartículas de prata diferentes. Então, no total, eu tenho 880 variáveis. O que é que eu poderia fazer? Eu posso fazer um PCA para comprimir meus dados, fazer uma compressão de dados, e ao invés de trabalhar com 880 variáveis, eu trabalho com 23 componentes principais, que representam a variância desses dados, e em seguida eu utilizo essas 23 componentes principais para analisar, para obter os 2 fatores canônicos que são mais significativos. E fazendo isso, eu consigo identificar todos os pesticidas em concentrações até mais baixas do que 2,5 ppm. Então, eu tenho a minha biblioteca aqui montada para identificar pesticida na concentração 2,5, 0,25 e 0,025 ppm. De acordo com a distância padronizada de Mahalanobis, eu consigo, com 95% de confiança, distinguir esses 3 pesticidas e, inclusive, distinguir a amostra que está contaminada com pesticida daquela que não está contaminada com o pesticida. Lembrando que, nesse caso, como nós só utilizamos esses 3, é válido, a biblioteca vale. Se eu vier com uma amostra de fora, eu tenho que pelo menos saber se ela está contaminada com um desses 3 pesticidas para ser válido, né? Para o algoritmo fazer uma classificação correta. Porque, por exemplo,
Se vocês lembrarem, em alguns slides anteriores eu mostrei outro gráfico de LDA com outro pesticida, o dimetoapro clorpirifos. Então, se eu vier, por exemplo, com uma amostra contaminada com clorpirifos, minha biblioteca ela não vai conseguir identificar qual é a classe química dele, porque eu não montei meu banco de dados com clorpirifos, certo? Então, essa é muitas vezes a limitação do método, mas, de uma forma geral, a gente consegue montar de forma muito fácil e rápida a nossa biblioteca, o nosso banco de dados. Se eu tiver uma amostra que eu suspeito está contaminada com Paratium, eu venho aqui, por exemplo, 0,25 ppm, venho nesse segundo plot, e aí eu utilizo um algoritmo de reconhecimento. Se realmente, de fato, estiver contaminado com Paratium, ele vai classificar aquela amostra como contaminada com esse pesticida. Então, como considerações finais da apresentação, nós temos que os pontos quânticos de carbono são nanopartículas fluorescentes, as quais podem ser empregadas em estratégias de sensoriamento. O PCA é um método não supervisionado de reconhecimento de padrões, muito utilizado para reduzir a dimensionalidade do espaço amostral. O LDA é um método de classificação supervisionado, facilmente aplicável para desenvolver bancos de dados contendo impressões digitais, para posteriormente identificar analitos em amostras desconhecidas, e ferramentas quimiométricas de PCA e LDA podem ser utilizadas conjuntamente para identificar pesticidas em alimentos. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente ao Rafael pela oportunidade aí de divulgar meus resultados, de divulgar o grupo qual eu faço parte. Agradecer também ao meu grupo, especialmente ao meu orientador, o professor Pierre Peixini, que tem me ajudado, me auxiliado aí na pesquisa desde a graduação, é meu orientador, então ele sempre, a gente conversa muito, a gente consegue ser muito produtivo também, aos meus co-orientadores também, a Lilian Peixini, o Rafael, que é o Rafael Freire, que é meu orientador, também ao meu grupo também, aos meus colegas, todos eles, a gente trabalha, é um grupo muito forte, a gente consegue ser muito produtivo e, graças a Deus, a gente tem muitas publicações. E também gostaria de agradecer a vocês que estão aí me assistindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato via e-mail ou mesmo no Instagram. O Instagram é o mesmo início aqui do e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode ir conversando. Então, muito obrigado. Certo, Samuel, obrigado pela apresentação. Sobretudo na área de alimentos, principalmente quando a gente avançar para cima dos alergênicos, você vê que há possibilidade de a gente salvar vidas, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje na indústria de alimentos é a contaminação cruzada, Sim, com certeza. Bruno, você quer comentar alguma coisa? Gostei muito da apresentação, Samuel. Obrigado. Fica muito bem, dá para perceber que você gosta muito de matemática, de estatística. Com certeza. No meu doutorado eu fiz bastante coisa de modelo matemático para explicar alguns comportamentos também e gostava muito também. Eu achei bem interessante, assim, isso que você fez ali no final, que você mostrou da variando a concentração, concentrações bem baixas. Isso. Uma coisa que eu não sou exatamente dessa área, talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas você consegue, para qualquer concentração que chegar, se estiver dentro daquele range, de 0.025, ppm, se não me engano. Isso. Enfim, do mínimo até o máximo, em qualquer um daquele ponto daquele range, você consegue identificar qualitativamente. Sim, Bruno. É uma identificação qualitativa. Do jeito que a gente colocou ali, a gente não consegue quantificar. Até porque para quantificar tem um outro método, que é o PLS-DA, que é o método de regressão, Sim, mas se ele tiver aproximadamente naquela faixa e for pertencente a alguma daquelas três classes não seja ou pirimicável, ou paratium, ou propanil, a gente consegue identificar. Ou não está contaminado com um dos três, por exemplo. Lógico que, assim, para a gente aplicar na indústria, na vida real mesmo, a gente ia ter que montar uma biblioteca gigantesca, porque pesticidas cada dia estão sendo mais liberados, infelizmente, aí cada vez mais são liberados pesticidas, a própria Anvisa faz índices monográficos, lançando listas e listas gigantescas de pesticidas, e o LDA ele vai ter essa limitação, mas futuramente a gente pretende expandir até mesmo para poder quantificar, futuramente a gente conseguir detectar também a concentração, A minha dúvida era em relação a porque você escolheu 3 pontos de concentração e fez, os seus gráficos baseados naquilo. Se você pegar um ponto intermediário ali,
vai ter uma certa dificuldade para o algoritmo reconhecer. Ele tem que estar mais ou menos naquela faixa. Sim, mas ali é só um refinamento também, né? Assim, É um refinamento e utilizar um próprio método quimiométrico que permita uma identificação mais precisa, né? Uhum. Então, a gente, no laboratório, nosso grupo de química de materiais avançados é um grupo de química de materiais, né? Então, e quimiometria é uma área da química analítica, né? Nossa maioria, nós somos fisicoquímicos, né? Então, a gente meio que está se aventurando numa área nova, né? Começando aí, desde o meu orientador, a gente começa, né? E a gente vai evoluindo. A gente já vê uma grande evolução que teve de 2017 para cá em relação a isso. E futuramente, com certeza, a gente vai conseguir identificar para qualquer concentração. Até mesmo para os próximos analíticos. A gente já vem fazendo alguns experimentos com aditivos alimentares e a gente já consegue, com aditivos, ver diferentes concentrações. A gente já conseguiu avançar mais um pouquinho. Cada vez mais a gente já vai avançando. Muito bom. Lá no comecinho você falou do reator, né? A gente trabalha com reator de alta pressão também. Que é o hidrotermal, né? Hoje a gente usa um de 7,5 litros, né, de Nossa, capacidade. é que é industrial, né? O nosso é pequenininho, o nosso é dessa dimensão aqui, é 50 ml. Fez uma síntese com ele completamente cheio, né? A pressão chegou em 180 bar, né? Daí a gente falou, nossa. É mais do que um cilindro desses torpedos de gás, né? Com certeza, muito maior. E vocês veem a praticidade, a praticidade de fazer nanoestrutura de carbono é que você pode utilizar qualquer matéria-prima que tenha carbono, que seja orgânica, né? Então, praticamente quase tudo da Terra, né? E um dos que a gente está desenvolvendo com o Samuel é de uma casca, de uma semente de uma planta que tem no quintal da minha casa. Uhum. Quanto que a gente pode avançar nisso aí? Sim, isso é ótimo, né? Material de carbono dá para fazer basicamente qualquer coisa, né? Exato. E já para a gente ir se encaminhando para o fim, pergunto para vocês, para onde vai a nanotecnologia? É uma coisa, é uma pergunta, a gente pensa muito sobre isso, né? Para tentar acompanhar, pelo menos, tentar seguir a onda. Mas foi o que a gente falou lá no começo, né? Acredito que cada vez mais vão ter aplicações na área médica. Porque, bom, por dois motivos, né? A nanotecnologia funciona muito bem para essa área, né? Porque você está criando coisas que são da ordem do tamanho de micro-organismos, consegue interagir diretamente com moléculas, com células. E é uma área que paga, né? Assim, a nanotecnologia é cara ainda, né? Não é um negócio que não dá para fazer para qualquer coisa, né? Principalmente quando a gente vai para a nanotecnologia mais fina, né? Isso de nanopartículas, de nanopartículas funcionalizadas e tal, ainda o custo assim, proíbe algumas aplicações. Então, eu acredito que na medicina vai funcionar, porque é uma área que se paga, né? Que já está, vamos dizer assim, acostumada com um custo elevado de insumos. Mas eu espero e acredito que no futuro vá para todas as áreas, né? A gente fez uma entrevista no podcast um tempo atrás com o professor Edson Leite, né? Que é o nosso ex-orientador. A gente fez essa pergunta para ele, né? E uma das coisas que ele falou foi da área de nanocelulose, né? Que realmente está tendo muita procura, muito artigo saindo na área de nanocelulose. Porque isso vem com o que você falou, Rafael, também é algo que você consegue de várias fontes, tem um monte de aplicação interessante, inclusive na área médica. Então pode ser aí, né, uma área um tipo de material que vai ter bastante destaque no futuro. Mas essa área de sensoriamento também, acredito né, ontem a gente recebeu a notícia que um projeto nosso foi aprovado na FAPESP para usar para desenvolver sensores de acetona, que é um marcador biológico para diabéticos, né? Alto nível de glicemia aumenta o teor de acetona no hálito. Então a gente vai tentar desenvolver um sensor para isso. E, enfim, acho que sensoriamento é uma área que também vai aumentar muito, né? Bom, eu acho que a nanotecnologia, ela cada vez mais é procurada, né? Graças a Deus, a gente sabe que a informação, muitas vezes, logicamente, tem a limitação, né? Mas, por exemplo, no período que a gente está vivendo aqui de pandemia, cada vez mais as pessoas estão no computador, né? Então, graças a Deus, a informação ela está se propagando, né? Então, com o tempo, de se esperar que cada vez mais pessoas saibam, né? Que pelo menos a nanotecnologia existe, né? Então a gente sabe que
tanto nas escolas como na faculdade, no nosso dia a dia, as pessoas vão começar a sentir ela mais presente. Então, eu imagino que na medicina, por exemplo, agora com o avanço das pesquisas em relação ao coronavírus, muito provavelmente vai surgir muitos trabalhos, irão surgir muitos trabalhos nesse sentido. Na área que eu já falei também no início, de catálise, para facilitar determinadas reações químicas que realmente são bem inviáveis por conta do tempo, por conta da sua cinética, né? Na nossa área de alimentos, né? Pensando na área industrial, né? Da engenharia de alimentos, cada vez mais o controle de qualidade tem que ser mais efetivo, tem que ser feito para garantir uma grande segurança ao consumidor. Então, a nanotecnologia ela traz ferramentas exatamente para isso. Então, se cada vez mais as pessoas estudarem, tiverem interesse em ler sobre o assunto, isso com certeza vai estimular mais pesquisas e com certeza a gente vai ver aí muitos trabalhos ainda na área de alimentos também, envolvendo nanomateriais, nanopartículas. Eu acho que a tendência é sempre aumentar, né? A curva exponencial, ela cresce, né? Graças a Deus, é uma crescente. A gente vem observando, né? Uhum. Perfeito. Para a gente finalizar, então, vocês têm alguma indicação de livro sobre o assunto? Bom, para quem, especificamente, né, para a área de nanomateriais, deixa eu até pegar o nome correto aqui, mas é um livro, se eu não me engano, da Springer, e só procurar o nome certinho aqui, mas é do nosso orientador, do professor Edson Roberto Leite. É específico sobre coloides, né? Então, bem nessa área de nanopartículas, especificamente nanopartículas funcionalizadas, né? O nome é Crystallization and Growth of Colloidal Nanocrystals. É do professor Edson Roberto Leite e do pesquisador, né, Cauê Ribeiro, que é da Embrapa aqui de São Carlos, né, da Embrapa Instrumentação. O Cauê é especialista também em nanomateriais. Inclusive, ele, não sei como está hoje, mas ele participou um pouco dessa parte de regulação de nanomateriais aqui no Brasil. E, enfim, é um livro ótimo da base, né, de crescimento de nanopartículas, síntese de nanomateriais. Então, é um livro interessante aí. Pensando para pontos quânticos de carbono agora, né? Já nanomateriais, o Bruno já falou, as minhas indicações seriam para pontos quânticos de carbono, né? Não existe assim um livro especificamente, pelo menos que eu saiba, que fale, né, sobre eles. Pode até ser que já tenha e eu não saiba, né? Mas do meu conhecimento eu não me lembro, não me recordo agora, mas existem muitos reviews que mostram, explicam, inclusive, o mecanismo de fluorescência, né? Cada vez mais eu observo que os pontos quânticos de carbono em si já são um grande universo a ser explorado, né? Então, cada vez mais tem publicações sobre esse tipo de material, seja para a área de aplicação, de assessoramento, para a parte de entender a estrutura química deles mesmo. Para isso, existem muitos trabalhos que utilizam simulações moleculares mesmo, que tentam montar no computador a estrutura do ponto quântico de carbono. Então, minha sugestão é reviews, artigos científicos. Na parte de quimiometria, minha sugestão é o livro da professora Márcia Ferreira, que é o livro que eu utilizei para montar, inclusive, essa apresentação, né? É o livro de quimiometria, conceitos, deixa eu ver aqui na referência. Eu até coloquei aqui a referência aqui no... Quimiometria, conceitos, métodos e aplicações, né? Editora Unicamp, ela é da Unicamp de 2015. A professora Márcia Ferreira é o livro de quimiometria que a gente utiliza para estudar, tanto no laboratório, até mesmo na hora que a gente está escrevendo os artigos, né? Porque a quimiometria, ela, ao contrário dos pontos quânticos de carbono, já é um pouco mais complicado de se encontrar trabalhos para a área de nanomateriais em específico, né? A gente encontra a quimiometria, ela sendo aplicada, por exemplo, na área de metabolômica, por exemplo, para você identificar parte de plantas, qual é o melhor estágio de maturação para colher um fruto, isso daí a gente encontra muitos trabalhos nesse sentido. Mas na área de materiais, de nanomateriais, ainda não tem muitos trabalhos, né? Então, a minha recomendação é utilizar o livro da professora Márcia para entender os conceitos básicos. É um livro muito bom, ele é muito didático, muito claro, e é em português, né? Então, apresenta também uma grande vantagem, né? Para quem não está acostumado com termos em inglês da área, é muito bom para ter o entendimento. Beleza, rapazes. Vocês têm alguma consideração final para falar? Ou
já tá bom para vocês? Uhum. Não, só agradecer mesmo e assim, no meu lado aqui é só agradecer e foi ótima conversa. Eu agradeço também, Rafael. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? Você sabe que eu gosto mesmo de conversar sobre esse assunto. Então, foi uma boa oportunidade para mostrar o meu trabalho também. E eu espero que o pessoal goste, né? Quando ver o vídeo, se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato aí que a gente tenta resolver. Justamente a ideia do canal é dar voz à ciência, né? Então, a gente nota que a comunicação ciência e sociedade, nem muitas vezes ela é eficaz, né? Então, cada vez que vocês tiverem trabalhos novos, novidades, descobertas científicas que queiram divulgar, essa aqui é uma janela que está sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Então. Então, agradeço por vocês terem participado e a gente se vê por aí, tá bom? Até mais. Até Até mais. mais. Até mais, Samuel. Obrigado. Até mais, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, tchau.